Pega uma banana madura e vai comer uma banana, vai. Né? Isso é uma indireta para alguém, prefeito? Não. Qual o defeito que o senhor não suporta nas pessoas? Tem um ditado que diz assim, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada depois para não sair, porque eu tenho um sistema assim que... Quando eu anunciei, prefeito, que a gente ia conversar, a pergunta que mais me fizeram: Alain, pergunta para ele se ele é pré-candidato ao governo. Vamos falar então da leitura para o cenário político de 2022. Presidente, na sua opinião, Bolsonaro se reelege? O senhor está visitando a cidade de Gaspar, então vamos falar da nossa querida cidade de Gaspar. O que é que o senhor acha da gestão de Kleber Vandal aqui? Se o MDB não mandar pré-candidato ao governo do estado, vocês irão apoiar Carlos Moisés? Lá em Jaraguá do Sul, acredito que também exista um movimento muito forte dos empresários para que a cidade dê certo, como é o caso da cidade de Gaspar. Qual a importância do empresariado para Jaraguá do Sul? O que você não gosta na política? Então eu fui o primeiro prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul. Olha só, primeiro para começar, qual a característica principal do povo de Jaraguá do Sul? Antídio, para a gente quase finalizar, como você se imagina no futuro? O que o senhor aprendeu de mais útil e de mais inútil na escola? Recorda? Contamos histórias reais e inspiradoras e hoje conosco aqui na Seranfix, um lugar especial. Mandar um abraço para o Carlos Macuco, que é o proprietário aqui da empresa, que abriu aqui a sua sala para que a gente pudesse fazer um bate-papo bem legal com Antídio Lunelli, ele que é prefeito da querida cidade de Jaraguá do Sul. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Muito obrigado, o prazer é todo meu em podermos conversar um pouquinho, trocarmos umas ideias, né? É sempre bom e importante estarmos juntos aqui e podermos levar um pouco para esse povo todo que está nos assistindo e nos ouvindo agora. As redes sociais fazem coisa, né? Tem bastante gente acompanhando a gente aqui no canal Valor Entrevista. Nós estamos completando 5 anos de existência, 400 vídeos produzidos já e graças a Deus aí uma audiência que não para de crescer. Senhor Antídio, como é que era a sua infância? Como foi a sua infância? Lembranças boas? Há muitas. Bom, a minha infância, eu venho de uma família muito simples, família humilde, né? Família de agricultores. Fui criado lá na roça, junto com os meus pais, meus avós, né? E as lembranças, as recordações dentro daquela simplicidade e daqueles valores, né? Os valores religiosos, né? Aqueles valores de família. Então, só temos lembranças boas, né? Nunca nos faltou nada, absolutamente nada, mas nunca colocamos fora sequer um grão de arroz, Sim. Né? Porque tudo era muito bem aproveitado, um trabalho bastante duro, mas um trabalho que dignificava o homem e a família, né? E dentro daqueles princípios religiosos de uma família cristã, de uma família católica, né? Então, só lembranças boas. Que bom, né? O que o senhor aprendeu de mais útil e de mais inútil na escola? Recorda? De mais útil e de mais inútil. Olha, de mais útil que eu sempre estudei em escola pública, nossa escola na época, para os senhores terem ideia, a minha primeira escola se chamava Escola Isolada Desdobrada da Barra do Ribeirão Grande do Norte. Nossa. E o meu primeiro professor de primeiro e segundo ano primário, que nós estudávamos juntos na mesma sala, né, primeiro e segundo ano, se chamava professor Lino Floriani. E aquela época... Que memória, hein, prefeito? E aquela época nós cantávamos o hino nacional, nós rezávamos... Hora cívica. Hora cívica. Hino nacional, nós rezávamos antes das aulas, né? Nós fazíamos as nossas filas, também o professor nos ensinava a apontar os lápis, né? Sempre o lápis bem apontadinho. Nós tínhamos aula de caligrafia, para os senhores terem ideia. Então, só lembranças boas, porque nós éramos em uma turma de 42 crianças, todos de família muito simples, crianças humildes, né? Tinha daqueles até que não tinha nenhum chinelinho de dedo para vir para a escola, mas era tão
era tão gostoso, nós trocávamos o lanche, sabe? Um tinha pão com mousse, outro pão com melado, outro tinha um pão com banha, outro tinha, às vezes tinha um pedacinho de salame, o outro não tinha nada, e nós trocávamos, sabe, os nossos lanches. Então, existia assim um amor entre nós, que aquilo marca muito. E quero dizer que de 42 crianças, não deu nenhum malandro. Todos deles deram pessoas de bem. E naturalmente que se nós também deixássemos de obedecer o professor, o que o professor naquela época tinha uma regona assim, tinha palmatória, aquela, né, regona enorme, às vezes a gente ficava de castigo. Sim. E se chegasse em casa e eventualmente nós tivéssemos aprontado alguma coisa na escola, a vara de pêssego em casa também comia sopa. Então eu só tenho recordações boas, né? Nós tínhamos assim um patriotismo muito forte. E o 3º e 4º ano primário também era da mesma forma, só que daí já era uma professora que dava aula, que se chamava professora Maria Aurélia Alquini Lenze, depois de casada. Sim. Então eu só tenho lembranças boas, e principalmente dos meus colegas da época. Fala aqui para o público do Valor Entrevista, qual o presente mais memorável que você já recebeu até hoje? O presente mais memorável. Veja bem. O que eu posso lhe dizer, meu Deus? É que nós vivíamos numa simplicidade tão grande. Talvez eu brincava muito com carrinho na época, né? Fazia de conta que tinha um caminhão, né? Sim. Com uma tampa de uma panela. E lá na época, então, do meu avô, eu lembro que tinha um daqueles, uma chave daquelas que foi desmontado, certo, de algum caminhão, algum jipe, e eu ligava, eu montava aquilo, e eu fazia de conta que eu estava dirigindo um caminhão. Talvez o fato do primeiro caminhãozinho que eu ganhei, sim, né, que a gente sonhava muito, porque o nosso trabalho era tudo à base de carroça, de cavalo, né, trabalho braçal, com arado, de milho, com grapa para grapear a terra, né, a capinadeira. Então nós, assim, uma máquina, um caminhão, um trator, né, era um negócio excepcional. Eu acredito que seja esse. Esse então ele voltou à época da infância novamente. Exatamente. Diante de todas as coisas que você vive hoje, a melhor lembrança de um presente é da época da infância. Que simplicidade legal, né? Que simplicidade, né? Sim. Que bom. Uma outra coisa que é importante, um dia perfeito para você. Um dia perfeito. O dia perfeito para mim é o dia onde que eu posso estar junto com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, com a minha mãe, sabe? Aquele dia gostoso, né, na casa da gente. Nós sempre vivemos no interior, então junto com aquele verde, né? O verde, as flores e tal. Então, quando nós nos encontramos e quando estamos juntos com a família. Sim. Importantíssimo esse sentimento de família e de estar próximo, né, prefeito? Sempre. Qual o defeito que o senhor não suporta nas pessoas? O defeito que eu não suporto nas pessoas olha, quando que você não pega as coisas com vontade e não quer resolvê-las, sabe? Quando começa a fazer corpo mole, isso não dá, isso não pode, isso não sei. A falta de vontade de querer fazer e resolver as coisas, sabe? Quando vejo aquele negócio assim, da moleza, né? Da moleza, sabe? Então, eu sempre digo assim, quando que a pessoa não corresponde, porque sou uma pessoa muito dinâmica e de trabalho, e muitas vezes a gente encontra que muitos não estão aí com a hora do Brasil, não querem fazer as coisas. Eu sempre digo assim, mas quer saber de uma coisa? Pega uma banana madura e vai comer uma banana, vai. Né? Isso é uma indireta para alguém, prefeito? Não, mas às vezes eu mando comer uma banana madura. Legal. Vamos falar de política agora? Pois não. Olha só, primeiro para começar, qual a característica principal do povo de Jaraguá do Sul? Muito exigente. O nosso povo, nós temos um povo ordeiro, trabalhador, né? Nós temos diversas origens, principalmente o nosso município foi colonizado pelos alemães, italianos, poloneses, hungareses, afrodescendentes, né? Mas é
uma população muito, muito, muito exigente. Tanto é que Jaraguá do Sul nunca reelegeu nenhum prefeito na história, em toda a sua história. Olha só. O pessoal lá, eles são exigentes e cobradores. Então eu fui o primeiro prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul, através do nosso trabalho, da nossa transparência. Então, a nossa população de Jaraguá do Sul é muito exigente. Que legal. Isso te gabarita a ser pré-candidato ao governo do estado? Porque tem um monte de gente falando sobre isso. Quando eu anunciei, prefeito, que a gente ia conversar, a pergunta que mais me fizeram: Alan, pergunta para ele se ele é pré-candidato ao governo. Essa conversa de candidato, né, pré-candidato ao governo do estado, é uma conversa que já saiu lá da capital, né? Eu fui para dar a minha contribuição ao nosso município de Jaraguá do Sul, não tinha nem intenção de ser reeleito, de continuar, né? Mas fui para não interrompermos o projeto que nós viemos construindo. E eu quero dizer que mesmo com todas as dificuldades e com toda a burocracia, nós conseguimos fazer muito mais e melhor. E para não perdermos esse trabalho todo, eu acabei aceitando, então, indo à reeleição. E isso tudo surgiu lá dentro do partido, lá dentro da capital. E eu quero dizer de que se o meu partido, se me derem a oportunidade de eu poder concorrer às eleições do estado de Santa Catarina, eu concorrerei sim. Eu não tenho medo absolutamente. Até porque eu acredito muito no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, porque fazemos com muito amor, com muita dedicação, e eu tenho certeza absoluta que Santa Catarina pode mais, como o Brasil também, né? Então eu sou uma pessoa inconformada quando que a gente constrói, né? Eu digo assim, quando você acaba aumentando a miséria, né? Uhum. E eu não suporto isso. Eu acho que nós temos condições de todas as nossas pessoas terem uma vida digna, de poder ganhar a sua vida e sustentar a sua família com o suor do seu próprio rosto. O que falta é nós sermos gestores disso tudo e dar condições para que a nossa população, né, saia desse marasmo e que nós parássemos de criar e ficar aumentando a miséria. Eu acho que é uma questão de gestão e de atitude. Sim. Quais são os principais nomes ali dentro do seu partido que podem também ser pré-candidatos? Nós temos hoje o nosso presidente do nosso partido, deputado federal Celso Maldaner, que também se colocou à disposição, e bem como o nosso senador Dário Berger também, né? Então nós temos neste momento dentro do nosso partido, do Movimento Democrático Brasileiro, 3 pré-candidatos, né? E eu também então me coloquei à disposição daí, depois de todo esse trabalho nosso, né? Porque acreditamos que podemos fazer muito mais. Sim. O que você não gosta na política? A política, o ruim da política, e é muito comum, né? A puxada de tapete, a trairagem, a falsidade, né? Eu sou uma pessoa muito pura e muito verdadeira. E confesso que muitas vezes eu sofro muito com isso, porque eu acredito nas pessoas, né? Eu acredito nas pessoas, eu confio. E política é um negócio que tem que saber caminhar, saber andar, porque a boa política, ela depende da construção, do diálogo, né? Mas, infelizmente, no meio da política existe, eu diria, muita trairagem, muita puxada de tapete. Isso é ruim. Eu sou um homem de construção, de projeto, né? Eu sou um homem de partido forte, né? Então, eu sou aquela pessoa que eu procuro agregar, construir, e aí você confia, só que eventualmente, às vezes, lá na ponta não acontece, não corresponde ao mesmo. Mas quando as pessoas erram com o senhor, elas erram uma vez só, né? Eu sou, nessa parte, eu sou assim, eu sou muito humano, eu sou muito coração bom, né? Eu tiro a minha camisa, como diz o outro, eu dou a minha camisa. Agora, tem um ditado que diz assim, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada depois para não sair, porque eu tenho um sistema assim que eu acho que nós precisamos ter dignidade, seriedade, honestidade. Você trabalha com a justiça? Eu trabalho, eu sou, principalmente com a questão social, eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim. Sim. O senhor está visitando a cidade de Gaspar, então vamos falar da nossa querida cidade de Gaspar. O que é que o senhor acha da gestão de Kleber Vandal aqui?
Olha, o Kleber, eu vejo ele como um político jovem político de uma administração espetacular. Nós temos visto assim em todos os lugares que passamos, né? Gaspar está muito bonita, está linda, é um rapaz jovem, cristão e muito bem intencionado, né? Eu vejo no Kleber assim essa nova geração da política que nós tanto precisamos, né, e merecemos. Eu vejo o Kleber com muita vontade e tem muito que ele vai poder apresentar, acrescentar, contribuir, né, não só com o município de Gaspar, como com todo o estado de Santa Catarina. Exatamente. Lá em Jaraguá do Sul, acredito que também exista um movimento muito forte dos empresários para que a cidade dê certo, como é o caso da cidade de Gaspar. Qual a importância do empresariado para Jaraguá do Sul? Fundamental. Eu quero dizer de que nunca houve uma integração tão forte entre o Paço Municipal, né, a administração pública do nosso município de Jaraguá do Sul e a parceria tão forte e integrada junto com os nossos empresários. Tanto é que nós criamos lá um conselho, né, onde que nós temos as nossas reuniões mensais, onde que discutimos todos os nossos índices econômicos, todas as nossas receitas do nosso município, todos os investimentos que são feitos, e a cada reunião nós temos um secretário apresentando a sua secretaria, o planejamento, né, para a sua secretaria. E este conselho é composto de diversos empresários, diversas entidades, pessoas que já deram a sua contribuição para com o município e continuam dando. Então é um trabalho fantástico, formidável. E isto também acontece não só na nossa prefeitura municipal, bem como com os nossos hospitais, com as nossas entidades de classe, com o AMA, com a PAI, com o Corpo de Bombeiros Voluntários. Importantíssima essa união. Fundamental. E isso tudo demonstra a transparência, a seriedade, né? E principalmente o aval, porque todo esse conselho ajuda a avalizar o seu trabalho, a sua administração. É importantíssimo. Vamos falar então da leitura para o cenário político de 2022. Presidente, na sua opinião, Bolsonaro se reelege? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sempre fui assim, eu fiz muita campanha para o nosso presidente Bolsonaro, eu fui um dos que o conheci, né, eu diria assim que de certa forma até meio padrinho político, porque eu sempre vi os seus vídeos, né, áudios, vídeos. E ele esteve algumas vezes lá, né? Esteve, sim, mas eu antes disso, de eu entrar na política, eu fui visitá-lo. Ele era, na época, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido dos Progressistas, né? Uhum. E eu quero dizer que eu acreditei muito no presidente Bolsonaro, eu acho que ele deve muito ao estado de Santa Catarina, pela expressiva votação que levou. Se não me falha a memória, no primeiro turno, deve ter levado aí mais de 70%, né? Não me lembro dos números. Ele deve ter sido o presidente o mais votado, ou melhor, o estado que mais deu voto ao presidente Bolsonaro foi Santa Catarina. Sim. E de outro lado, eu vejo assim que até no momento nós não recebemos nada, e foi importante essa eleição, né? Porque nós ficamos num divisor aí entre esquerda e direita, ou extrema direita, extrema esquerda, enfim, né? Mas eu diria o seguinte: eu acho que o nosso presidente, ele deveria se preocupar um pouco mais com as grandes questões políticas do nosso Brasil, aquilo que realmente precisa ser feito, e largar um pouco das picuinhas, entende? Eu acho que isso é um erro do governo do nosso presidente, atualmente, né? Agora, foi importante, mas eu quero dizer o seguinte, que os extremismos, tá? Seja ele de esquerda ou de direita, não é bom para ninguém. Atrapalha. É que nem no caso de uma enchente, por exemplo, como eu gosto de citar. Quando você tem uma enchente, certo? Vai afetar os dois lados do rio. Pode ser o lado direito ou o lado esquerdo. Sim. O ideal é que o rio siga o seu curso normal, né? Sim. Então, veremos, vamos ver o que vai acontecer ainda, se teremos ainda uma terceira via ou não, né? Mas, entre esquerda e direita, se não tiver opção, eu fico com Bolsonaro. Sim,
Sim. Bom, voltando para o cenário catarinense, estamos muito perto de finalizar nossa entrevista aqui com o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Se o MDB não mandar pré-candidato ao governo do estado, vocês irão apoiar Carlos Moisés? O governador Carlos Moisés, nós não temos, eu particularmente não tenho nenhum problema com o nosso governador Carlos Moisés. Eu acho que o governador hoje, né, a base de governo principal da Alesc, na Assembleia Legislativa, são os nossos deputados estaduais, né, porque veio de um governo de 2 anos, né, todo, digamos assim, atravessado, difícil. Depois houve o acordo, o acerto, porque o que acontece? Se você não tem a maioria, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, você não consegue governar, né? Sim. Então, eu diria que foi dado esta condição para o nosso governador, e agora houve mais esses 2 anos, né, e o Estado, apesar da pandemia, de todas as dificuldades que nós passamos, o Estado de Santa Catarina está muito bem, porque cresceu e cresce muito. Por quê? Porque tem um povo ordeiro, trabalhador. O nosso povo catarinense se reinventa todos os dias, né? Então, eu não sei, vai depender o que vai acontecer. Eu estou à disposição para que o MDB seja protagonista nas próximas eleições, né? Sim. Esse é seria o nosso objetivo, para que o nosso partido voltasse a governar o estado de Santa Catarina. Agora vai depender do diretório, o que o diretório vai querer, até porque o nosso partido, ele já diz, né? Ele é um partido democrático. Sim. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. E tem bastante, né? Tem muitas. Tem mais de um ano pela frente ainda. Antídio, para a gente quase finalizar, como você se imagina no futuro? Olha, sinceramente, eu gostaria muito, mas muito, de reduzir drasticamente a miséria do nosso estado e do nosso país. Eu sou uma pessoa muito simples, eu venho de uma origem e família muito humilde, mas eu conheço desde o Canadá até o Extremo Oriente países infinitamente melhores do que o Brasil e países muito piores do que o Brasil. Eu sonho com um país muito melhor do que isso que nós estamos vivendo hoje, principalmente com a dignidade das pessoas. Eu sou muito humano e tenho um senso de justiça social muito forte, né? Mas não é pelo fato de eu vir de uma família humilde, de ter sido empregado, e como empregador, que completamos a nossa empresa 40 anos dia 1º de outubro, né? Parabéns. Eu quero dizer de que eu acredito no ensinamento, na formação, nas condições que nós pudéssemos dar para a nossa população, e nada mais rico do que um pai de família poder criar os seus filhos, sustentar a sua família com o suor do seu próprio rosto. Então eu tenho esse sonho. Nós estamos em um país com dimensões continentais. Eu sonho em viver um país muito melhor do que esse que nós vivemos hoje, né? Eu quero dizer de que para vivermos nós não precisamos de muita coisa, até porque à medida que a gente vai ficando mais velho, né? O médico nos manda comer o quê? Bastante salada, né? Uma vida simples, né? Água, né? Certo? Mas eu, sinceramente, eu acredito e sonho com um país melhor, com um estado melhor e com os nossos municípios muito melhores. É o meu sonho, é o que eu gostaria que acontecesse. É isso. Pessoal, para você que acompanhou o nosso vídeo até agora, meu muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, manda um abraço a toda a nossa população lá de Jaraguá do Sul. Obrigado. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui no Valor Entrevista. Como a gente fala, subimos mais um nível com a presença de Antídio Lunelli aqui no Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau. Obrigado.